Olá, seja bem-vindo ao dia 8 de 260 lendo a Bíblia. Para hoje é Gênesis, capítulo 20, 21 e 22, e para fixação, Provérbios 5, do versos de 1 a 14. E aqui no capítulo 22, que é o que eu quero conversar com você hoje, está essa história. Olha, Abraão, pensa num cara, não é à toa, né? Que ele é o cara da fé. Mas aqui no capítulo 22, a partir do verso 1, nós lemos. Então, aqui, essa altura do campeonato, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. Isaac nasceu, né? Deus cumpriu a sua promessa, visitou-os na primavera. Sara ficou grávida. E ali, Sara, ao dar à luz a Isaac, dá o nome de Isaac, que significa riso, né? Então, Isaac já vem com essa alegria completa, né? E Deus, lembrando que foi Deus que deu o nome de Isaac. Quando Deus deu a promessa para Abraão, ele deu junto o nome do filho, né? E ele se chamará Isaac. E é interessante que Deus também dá nessa hora, porque quando Deus fala para Abraão que ele teria um filho com Sara, Abraão foi o primeiro a rir. Ele riu. Aí Deus está falando: só porque você riu, você está rindo, né? Então o nome do seu filho vai ser Riso. E depois, quando Sara ouve também que ela seria mãe, que ela ouve direto de Deus isso, ela ri. Aí Deus fala: vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Os dois rindo, agora vocês vão rir com gosto. E Deus cumpre a promessa. Isaac nasce. Aí tá tudo lindo. Agora tá tudo. Aí quando você pensa assim, ó, tá tudo certinho, certo. Né? Isaac foi circuncidado, ele está bem feliz com Sara. Sara mandou Ismael embora com Agar, né? Que tem isso também, né? Porque Sara, quando percebe que errou, coitada de Agar. Mas Deus cuidou de Agar também, né? Porque Deus, ele é o quê? Bom. Né? Espero que a esta altura do campeonato você já tenha essa certeza de que Deus é muito bom. Então, em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, nós lemos: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O que que Abraão pensou nessa hora? Olha, Deus falando comigo de novo. Ele vai o quê? Reforçar de novo a promessa. Ele vai dizer que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu vou ganhar um prêmio. Não. Verso 2. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, é bom que Abraão ele é obediente, foi na manhã seguinte. Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse a ele seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Ai, quanta coisa aqui para a gente aprender. Mas uma coisa que você precisa aprender, largar a mão de ter uma fé infantil, né? Por isso que é importante ler Bíblia e não livros sobre a Bíblia. Deus, ele nos põe à prova. Deus nos põe à prova. Deus colocou Abraão à prova. Se Deus colocou Abraão à prova, imagina eu e você, que não tem nem a metade da fé que Abraão tinha.
Imagina, eu dou risada que eu me identifico tanto com isso, falando, Senhor, por que que você está me colocando à prova? Mas veja, para Deus colocar Abraão à prova, primeiro Deus se revelou a Abraão de tantas maneiras. Abraão, primeiro, ele teve muitos livramentos a respeito de Sara. Quando ele dizia que Sara era sua irmã, e com isso deixava, né? Tipo, olha, é melhor dizer que é minha irmã, deixar o cara levar você para lá, do que eles me matarem para ficar com você, né? Olha o que que Abraão fazia. E Deus, por amor a Sara, e Abraão também, nunca permitiu que nenhum homem tocasse na Sara. Tá vendo como Deus ama, como Deus protege a família? Até quando a gente tem umas decisões toscas dessa, porque olha, nessa parte Abraão, ele não foi muito crente não, tá? Eu falo isso e quando a gente chegar na Terra Prometida, a gente acerta contas. Mas, mesmo quando Abraão tentou fazer do jeito dele, o Senhor protegeu ele. Ou seja, a esta altura do campeonato, Abraão já tinha vivido tantas coisas com o Senhor, tanto livramento, tanta proteção, que ele sabia quem estava pedindo Isaque para ele. Você estaria disposto a sacrificar aquele que Deus disse que você que era a sua promessa? Veja, Isaque nasceu, tá tudo bem. Agora, a partir de Isaque, tudo vai acontecer, porque a promessa está em Isaque. Mas que Deus é esse que pede para eu sacrificar Isaque? Mas como assim? Somente uma pessoa que tem um relacionamento pessoal com o Senhor consegue entender a prova. Não entender porque o Senhor nunca justificou. Ele só falou assim, quer dizer, ele vai justificar depois, mas até aqui, eu imagino esses 3 dias de viagem, Abraão falando, não, Deus em algum momento vai mandar eu voltar para casa. Porque Deus não é louco, Deus não muda, Deus é um Deus de amor, misericórdia e compaixão. Então, quando eu falo para a gente deixar de ter uma fé infantil, é saber que Deus nos põe à prova. Com Abraão foi assim, com Davi foi assim, com José foi assim, com Jó foi assim, com Jesus foi assim. Por que que você está achando assim? Não pode levar um ventinho que já fica, ai, Deus me odeia. Ai, Deus só gosta dos outros. Isso é ter uma fé infantil. Quando você acha que tudo que Deus faz com você é só para te azucrinar, para te castigar, porque Deus gosta mais dos outros. Esperar no Senhor é uma prova. Crer contra a esperança é uma prova. Saber que Deus faz um milagre, independente das circunstâncias, é ser posto à prova. Então, para sacrificar esta promessa, foi Abraão foi lapidado na luta, na fé. Quantas coisas Deus já tinha feito até aqui. Por isso que para entregar Isaac e para ter essa convicção, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele falou pela fé. Ele já sabia que Deus faria o milagre. E depois, nós sabemos que Abraão foi acreditado, a fé dele foi acreditada como justiça, porque ele acreditava que mesmo se ele pegasse Isaac e cortasse ele em 1000 pedacinhos, Deus faria Isaac ressuscitar para que a promessa se cumprisse, porque ele sabia quem era Deus. Nós só não entregamos nosso Isaac porque nós não confiamos em Deus. E não confiamos porque nós não o conhecemos. Porque se você conhecesse Deus, se você se permitisse realmente passar por todas as provas, como eu falei, essa não foi a primeira prova. Essa pode ter sido a prova. Mas quantas coisas Deus submeteu a Abraão para que ele chegasse neste nível falando: Eu sei quem é o meu Deus. E ele pode sim. A minha esposa não tinha esperança de ter filhos.
Ele fez uma promessa, ele cumpriu, ela ficou grávida. 9 meses depois, Isaac nasceu. Então, se ele está me pedindo isso, eu dou tudo, porque eu sei quem ele é. Eu não tenho o menor problema. E mais, né? Além de acreditar que Isaac era sim o filho da promessa, Abraão podia falar assim: o quê? Agora que ela fez, que Sara gerou Isaac, ela pode gerar mais 10 filhos? Deus faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A minha função, a sua função como filhos de Deus é obedecer. Abraão obedeceu, por mais louco que parecesse o que Deus estava pedindo. E é somente nesse relacionamento íntimo com o Senhor, onde você consegue distinguir qual é a voz do Pai e qual é a voz do Satanás. Jesus diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Para reconhecer a voz de Jesus, tem que ter relacionamento com ele. Abraão já conhecia a voz de Deus. E é por isso que ele se submeteu. Então Abraão foi lá, sendo posto à prova por Deus, e com muita convicção disse ao seu filho: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto. E hoje nós já sabemos que esse cordeiro já era Abraão profetizando Jesus, que Jesus é o cordeiro morto no nosso lugar. Verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Meu Deus, ele foi mesmo até as últimas consequências. Teria coragem de ir até as últimas consequências? Pois é, né? Se hoje você não consegue ir na igreja que Deus manda você ir, imagina o resto. Se você não consegue pedir perdão quando Deus manda você pedir perdão, imagina sacrificar o filho. Até parece. Deus nos coloca à prova de muitas maneiras. Manda a gente pedir perdão, manda a gente perdoar, manda a gente doar o que a gente tem, manda a gente dividir a comida com o faminto, manda a gente repartir as nossas roupas com quem tem frio. E você pensa que é só coisa da sua cabeça e tal. Não. É nessas coisas que o Senhor vai nos provando. E ele estava lá, com a faca na mão. Verso 11: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Estou imaginando ele com a faca aqui na mão, falando: Sim, Senhor, já estou aqui obedecendo, hein? Verso 12: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus, ele já conhece o nosso coração, mas nós somos postos à prova para que você saiba se o seu coração realmente está temente ao Senhor, se o seu coração é obediente. Deus não nos põe à prova por causa dele, porque Deus não é carente, Deus não é infantil, Deus não precisa. Ele tem tudo. Deus tem tudo. Ele é o dono do universo, rei do universo. Mas eu e você somos postos à prova, porque eu e você precisamos saber se realmente o nosso coração abriga o temor do Senhor, se no nosso coração nós obedecemos até mesmo quando nós não entendemos. Quando nós obedecemos, mesmo parecendo ser uma loucura, é para que o nosso coração. Mas o anjo diz: não lhe faça nada, agora sei que você teme o Senhor. Ou seja, você é o cara, você obedeceu até o fim. Porque você realmente estava disposto. Agora o seu coração foi completamente revelado para Abraão mesmo, para Isaac, para Deus. Eu fico imaginando Isaac nessa situação, né? Falando: uau, então eu que sou o sacrifício, que bonito, hein, pai? Mas eu fico imaginando Isaac crescendo com este pai que
tinha um coração obediente o tempo todo ao Senhor. Eu fico imaginando Isaac, que cresceu ouvindo a história do milagre, que foi o nascimento dele. E agora Isaac presencia o seu pai obedecendo a Deus acima de todas as coisas, mesmo sabendo que de repente ele apanhasse de Sara quando chegasse em casa. Mas agora eu sei que você teme o Senhor. Será que Deus falaria a mesma coisa de mim e de você? Eu tenho muito temor disso. Eu quero que o Senhor fale isso de mim. Por isso que constantemente eu falo, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque eu quero ter essa fé de entregar tudo. Porque aí nada mais nos prende. Se você fizer como Abraão, nada mais irá te prender. Você não terá espaço no seu coração para ressentimento, você não terá espaço no seu coração para dúvidas. É isso. É perfeito, é completo. Entendeu? Verso 13: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Ou se você quiser, Adonai Jireh. Por isso, até lá, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Ah, Deus é o Deus que provê. Abraão profetizou pela fé: Deus há de prover o cordeiro. Mas ele foi até o fim, ele pegou a faca na mão. Ele já ia fazer e o Senhor proveu o cordeiro, como ele sabia que Deus proveria desde o começo. Este é o nosso Pai. Este é o Pai perfeito, que é bom. Que neste ano que estamos iniciando, você esteja com esse coração aberto para obedecer o Senhor. Nós seremos posto à prova o tempo todo. Eu, você. Mas a prova é para revelar o que realmente está no nosso coração. E que a prova, ao revelar, então, pode ser que a prova revele que no seu coração tem egoísmo, tem vaidade, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que as pessoas vão falar. Imagina Abraão. Fala, Abraão, tu é doido, tu sacrificou o teu único filho, o filho da promessa. Mas Abraão não ligou para nada disso, ele foi lá e obedeceu. Esta é a prova. Então, é no momento da prova que o nosso coração é realmente revelado o que está nele. É nessa hora que as mentiras que o Satanás plantou vai vir à tona. E a verdade de Deus vai destruir tudo isso. Então, que neste tempo, quando você passar por provas, mais do que ficar lamentando, mas Senhor é meu filho, mas Senhor, e blá blá blá, para de mimimi. E fala, Senhor, revela o que está no meu coração nesta prova. Me fala quais são os pecados dos quais eu devo me arrepender. E também me mostra a minha falta de fé. E é a minha falta de fé que está me impedindo de viver o impossível com o Senhor. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Que eu e você possamos chegar neste lugar de profundo relacionamento com o Senhor, de conhecer a sua voz e obedecer. Porque ao ser posto em prova, veremos a provisão de Deus, porque Ele sempre provê. Amém? E aqui em Provérbios, capítulo 5, versos 1 e 2, para fixar, nós lemos: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Então, ouça Deus falando com você isso hoje. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. É assim que nós passamos pela prova e vencemos. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela vida que temos em Ti. Senhor, eu quero te pedir pelos momentos de prova que estamos passando e que vamos passar.
Revela o que realmente está no nosso coração. Confronta, Senhor, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra, com o temor do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, revela a verdade do nosso coração, para que possamos nos arrepender dos pecados, para que as mentiras sejam reveladas e que a tua verdade nos liberte, que possamos entregar o nosso Isaac nesse tempo, confiando em ti, que é o Deus que provê. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.